Souzas. Deixa eu pegar meu óculos. Não é tão longe, né? Pois é, meus irmãos. Bem-vindo a bordo. Está conectado. Eu acho que eu tinha gravado. Acho que da outra vez você veio, não te deu, né? Conecta automático. Gravou. Aí é só Face. Que é o Face. Já veio a mensagem aqui, Eber Zelu está ao vivo. Está ao Chegou vivo, agora. né? Ao vivo. Já está em off também, mas está vivo. Tá aí. Queridos, estamos juntos, né? Mais um pouquinho. Aleluia. Bem-vindo a bordo, maravilha. todos. Deu um tempo, Nós aqui, né? deu uma demorada, né? Pelas condições gerais, mas... Climáticas. Opa, obrigado. e também dentais, Obrigado, etc. irmão. e tais. Minhas anotações. E estamos aqui na casa do irmão Edson, São Paulo, na verdade, Barão Geraldo. Barão Geraldo. Distrito de Barão Geraldo. Distrito. Ó, tem alguém falando ali. Sou eu mesmo. Ele tá checando. É o meu eco. É ele mesmo, é ele mesmo. Pode checar aí. Eu abaixo o volume para atrapalhar. Olá, minha amada esposa, Nancy. Que beleza, corações. Chega um pouco atrasado. Tem algum delay aí, mas tudo bem, é normal, né? Já tem corações daqui? Tem corações, meu caro. More, graças a Deus, passamos pelo meio das temporais. Estamos aqui. Temporal lá, temporal aqui. Trouxe temporal, né? Eu cheguei, ontem foi brabo pra lá. Eu vi que aquilo. Ontem foi terrível. Nossa. Aí viemos de temporal. Ele passou no vídeo, nossa. Foi bem grave lá, mas Perigosíssimo. foi uma luta. Somos gratos a Deus por nos estar reunindo, né? Em volta. Não perder a mão. Opa, vamos ver. Lá está o irmão Edson tirando uma fotinho que já vai estar aí para vocês disponível. Maravilha. Mais difícil. Pronto. A já tá paga já. Pois é, meus queridos. Ó, vocês estão vendo aí. Olha, irmãos, pedimos a Deus que nos abençoe, né? Juntos aqui. Irmão Sérgio está aqui, irmão Wilson, desculpa. Wilson. O João, o Edson. E aqui na casa do irmão Edson, né? Eu tenho que dizer que temos muita gratidão ao Senhor, né? Por esse momento de estar aqui na casa do irmão Edson e da irmã Cláudia e da irmã Raíssa, que sempre foram queridos e amados e alvos do nosso carinho, amor e oração, né? Você quer que eu ponha um negócio Não, tranquilo, da não sua precisa. Bíblia? Não, tá bom. E juntos, seguindo naquele modo, né? No modo tão, vamos dizer assim, tão familiar que está no coração de Deus, né? Não tem nada diferente no coração do Senhor do que o modo familiar, né? O modo família mesmo. Deus sempre se revelou como Pai, né? E isso é bem familiar. Deriva dele toda a grandeza dos sentimentos familiares e deriva de Deus toda a afeição verdadeira, todo o dom perfeito, como diz a palavra, né? E nós somos chamados nele a existir, né? Ele nos fez. Então é um ato de profunda relação com o Criador. São as coisas, né? O que foi criado. E tudo tem uma relação direta com Ele. É impossível qualquer coisa ser entendida de verdade se você desconsiderar o Criador das coisas. Não dá para entender. Você não vai chegar. A pessoa vai ficar tocando na criação, e se ele desconsiderar o Criador, ele vai gerar pressuposições, presunções, orgulhos, né? Egoísmos e insignificâncias que passam a ter significados nessa condição tão bizarra, né, que o ser humano acaba, vamos dizer assim, criando uma plataforma paralela, né, para poder se firmar dentro daquilo que já é firme. Então é muito estranho, não vai conseguir, fica uma melancolia, né, fica uma coisa não completa.
tem sustentação. Não tem nada, ele fica ali sustentado pelo que ele não crê, tentando gerar, não, isto é, aquilo que já está dado como sustento, que é o próprio Deus, que não tem tudo, mas ele não aceita, né? Então ele gera um mundo paralelo que se mantém por misericórdia do próprio Criador, mas nessa condição, na ausência que ele se ausenta, então o que sobra são os restos humanos, né, de algumas sensações, né, de alguns atos e de algumas interpretações, sobrando um vazio, realmente, como diz lá Salomão, né, em Eclesiastes, né, sobra um vazio, uma vanidade. Para cobrir isso daí, tenta pelos histerismos, das chamadas descobertas humanas, que ele se arvora, né? Descobrimos isso, descobrimos aquilo, aí dá o nome nas coisas. É o que Salomão fala, correr atrás do vento e tudo é cansaço, de Vaidade. Sim, vaidade. Vaidade. O nome das coisas é o nome de quem descobriu. Aparece Aparece nas revistas. aí aparece, ele fica aquilo lá aconteceu. Agora nós precisamos disso, aí ele cria aquilo, chegamos nisso. Ele acha que precisa de uma coisa, cria aquela coisa e se vangloria daquela coisa que ele primeiro falou que precisava, criou, gerou e se gloriou daquilo. Depois se frustra com aquilo. E se frustra com aquilo. É outra coisa. É uma loucura total. É uma roda de hamster ali, né? Pastor, é mais ou menos Coisa de louco. vender dificuldade, né? Que é criar dificuldade para vender facilidade depois. No meio de tudo isso, ele não vai alcançar nada, evidentemente, né? Ele roda, e até que ele seja achado. E o momento mais glorioso para o ser humano é quando ele ouve a voz, né? Ele ouve a voz de Cristo. Ele é achado no meio dos espinhos, sem mais ação, não sobra mais nada, e ele ali ouve o Senhor o chamando, né? Aquele que é a própria vida, e esse chamado é tão maravilhoso, né? Que gera uma nova pessoa, e que você mesmo, ainda que você mesmo seja você, o Senhor vai te fazer outra pessoa. Outra pessoa. De tal modo que aquelas pessoas que te conheceram um dia, elas vão saber que estão vendo uma outra pessoa. Você não vai ser visto como aquela pessoa antiga. Você é uma nova pessoa. Deus te fez assim. Ele te deu uma nova vida, uma nova identidade. Nele, em Cristo. Tu foi feito em Cristo. Isso é uma revelação. Não tem como você saber isso antes de ser revelação. Antes de ser revelação, você só sabe o que você sabe, né? É aquilo que você era. Agora, a palavra você pensa que você pensa que coisas sabe. assim. Aí o Senhor vem e nos faz, né? Então, quando você começa essa nova vida, as pessoas que estão olhando para ti, elas pensam que estão vendo aquele que elas viram antes, né? Mas não é mais aquela pessoa. E cabe a graça de Deus em ti de tal maneira que Ele vai mudando você, cuidando de você, de tal modo, né, que essa matéria de Deus, que é Cristo é a matéria de Deus. Ele se fez carne, quer dizer, Ele se fez pessoa. Essa matéria de Deus é para que você seja feito essa matéria também, né? Por isso que você é chamado de corpo de Cristo. Reduzir isso ao termo igreja é coisa romana, né? Só o mundo romano para fazer uma aberração dessa. Nós temos o mesmo DNA de Cristo, né? É o DNA, pode usar esse A termo. monogenê. A monogenê, né? Aquela genética, do Pai. a genética Do dele, unigênito, né? genética dele. Unigênito. Então vem dele. Ele Então, gerou a gente. Ele gerou. Então é algo maravilhoso, algo da maravilha, algo que é definido lá em Isaías, né? Como o Pai da eternidade, o maravilhoso conselheiro. Príncipe. Aquele. Aí está o Pai da eternidade. Aí está o Cristo conselheiro gerado na cruz. sobre todas as coisas, né? Aquele que, enfim,
Então essas coisas que A vão identidade nele. sendo formadas Crente é a sua criação. nos filhos, no povo santo, no povo sacerdote, então, né, vão existindo, né, a graça de Deus em nós, fazendo acontecer os eternos propósitos do Senhor, né? Então, aquilo que é tomado da parte de Deus, tirado do Senhor e passado para os seus filhos, né, é o desfrutar dessa graça, é o viver a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo no corpo de Cristo, né? Então, é um movimento, né? É um movimento do eterno, um movimento de Deus dentro da existência que Ele mesmo criou para a gente existir. Ele se movimenta no seu corpo, o Senhor que se movimenta no seu corpo, né? Então essas dimensões elas escapam totalmente da análise teológica, filosófica. Não dá, não estão nesse campo, não estão aí, né? E quando a gente é tomado pelo Senhor, é aquele que a teologia não definiu. Por isso que ele se chama de eu sou, né? Porque é ele que é ele mesmo, não é pelo aquilo que estudamos, não dá para chegar, né? Então é uma chamada a uma vida mesmo. A explicação da existência está nele. É ele que é. Existem nele. Nele. Então, né, irmãos, pedimos ao Senhor e também queremos que Deus abençoe todos nós nesses pensamentos do Senhor, que nós podemos, por misericórdia, pensar, como dizia um homem de Deus uma vez, ele falava: Senhor, eu quero pedir a Tua graça de poder pensar os Teus pensamentos depois de Ti. É claro, só depois de Ti. Calbart, né? Calbart falava isso muito. Ele queria muito, clamava ao Senhor para que ele pensasse os pensamentos do Senhor depois de Deus, e não depois de uma aula de teologia ou de uma aula, mas depois de Deus na vida dele. O próprio Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. É só acontecer assim. exatamente Isso, né? para você passar. Ele já preparou a viver a e salvação, pensar. né? Só que A mente vai ser de O Cristo. sentimento tende em vós, o mesmo o sentimento, que houve em Se fala Cristo. sentimento, não é só o sentimento como Não, nós não, concebemos. não é É sentimento. o conjunto de toda a sabedoria de Deus e ciência sem de pensar, Deus. né? O sentimento Revelação. Sim. é uma palavra que inclui... Pronto para receber revelação. A palavra sentimento, ela inclui duas palavras na Bíblia, né? Está em Tito, né? Está em Tito aqui. Tito capítulo 2. Eles traduziram essa palavra no português aqui por criteriosos, mas não é bom essa tradução, não. Que versículo, pastor? Por favor? Tito 2:6. Bom, essa é uma conclusão de um pensamento que está aqui no versículo 6, né? Porque ele começa falando da casa, da família, desde as pessoas mais idosas, né? E vai indo pelas mulheres idosas, depois para as jovens, depois para os moços, que aí no caso são os meninos, né? Os meninos, as crianças, os meninos, os masculinos meninos, os masculinos crianças, né? Como também ali as meninas. Mas em algum momento aqui ele diz assim que os moços, os meninos, os homens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam Moderados. eles sejam susofren. Duas palavras. Não dá para traduzir por criterioso, né? E moderado. Porque suzu, ele tem a ver com a salvação. A palavra ela tem uma origem na palavra salvação.
Então Deus está revelando para nós que os moços, os meninos, as crianças masculinas, elas precisam ser semeadas por uma ideia profunda no seu coração de que eles vão trabalhar com a salvação, com a ideia de salvação e com a ideia de entendimento, proteção, a ideia de salvação, a ideia de proteção. Eles vão ser aqueles que vão salvar, eles vão ser aqueles que vão proteger. Os meninos têm que ser semeados com essa ideia que foi dado a eles um ministério de salvador, um ministério de protetor, um ministério de vigor para proteger, para salvar. Né? Foi dado aos meninos uma ideia de preservar. Os meninos precisam ser cheios da ideia de que neles está um ministério de preservação, de salvação, de proteção, de cuidado. Né? Eles vão ser isso para com a sua mulher, com a menina. Eles precisam olhar para a mulher como aquele que salva ela, que preserva ela. Ele tem esse ministério. Por isso o perigo. O menino, desde criança, desde bebê, ele tem que ver isso no seu pai. Ele tem que ver isso no seu pai. O seu pai é aquele que vai passar para ele que ali está um homem que protege a sua mulher, a sua mãe. Desde a infância ele já tem ensinado ele esse conceito. Ele vê no seu pai a figura mais salvadora da sua mãe que existe. Quer dizer, aquele papo de Édipo é enrolação satânica. Esses papos aí não tem nada a ver com nada. O objetivo principal é esse. O menino é aquele que vai ser o salvador da sua esposa, da sua menina, da mulher que existe. Da mulher que existe. Pastor, eu colocar uma coisa. Esse é o nome que ele precisa ter. Meu pensamento é assim, eu entendi o que o senhor falou, porém... Isso é o que está aqui, não é o que eu falei, não, é o que está aqui. Entendi. Isso é o que está aqui. Meu questionamento Muito é, fraco a tradução bíblica. se a pessoa, como o pai dessa pessoa, ele é frágil, ele é pecador, ele se olhar para esse homem como um exemplo, o exemplo dele tem que ser Cristo. Mas esse é o pai, ele tem que ter isso no pai. Também. No pai, sim. Tá. E ele vai crescer assim. Isso é dado ao homem ser assim. Estou dizendo que pela fragilidade Agora, do pai ser um pecador, agora nós pode falhar. Ele vai falhar. A falha é humana e é pecadora. Isso. A falha, na verdade, é mais do que humana, ela é pecadora, ela não pode ser humana. Errar não é humano. Errar não é humano, errar é pecado. Sim, entendi. Né? O errar não está entrando em questão aqui. Aqui está entrando em questão a virtude. O que ele é. Aquilo que ele é. Deve ser. Aquilo que é ministrado, que é dado a você ser assim. É o que ele fala, sejam. Você é para ser assim. É claro que se todas essas situações de pecado ou de fragilidade aparecer, isso não está em questão aqui. Você tem que mirar naquilo que você é. Sim, entendi. O homem é assim. É claro que na nossa geração, de tanto aproveitar da fragilidade, o homem não sabe mais nem o que é homem. É verdade. O homem não sabe mais o que é ser homem. Sim. Nós estamos vivendo uma época que a masculinidade ela é absurdamente questionada, ninguém sabe. Ninguém no sentido geral. Eu entendi que você não pode pegar a muleta da fragilidade Sim, e dizer assim, é isso que você está dizendo, né? Não é nem para ser considerado. O pai, o marido tem que ser o foco como Cristo. Sim. Ele vai ter as falhas dele, mas não pode pegar essa fragilidade e colocar como muleta, olha, eu estou falhando, então fica como aí ele muleta. só vai falhar. Quer dizer, Isso. a maior parte da vida Entendi. né? Então, tudo deve ser prosseguindo, inclusive essa palavra contém a ideia de sensibilidade. Extrema sensibilidade. O menino, ele tem que ter uma extrema sensibilidade no seu senso de amor, de proteção, de salvação
ele vai salvar, ele vai cuidar e proteger a mulher, né? Essa é a graça que é dada a ele. Mas o pai tem que sido alcançado. Bom, isso está falando para ele, né? É claro que todas essas situações bizarras que a gente vê, elas existem aí, principalmente porque o ser humano ele anda naquilo que a gente falou no começo, nas suas pressuposições, nas suas presunções, nos seus orgulhos, nos seus egoísmos, que toma o lugar da palavra, que assim, essa grandeza que está aqui, eu posso dizer para vocês, poucas vezes são tomadas com a dimensão que deveria ser tomada para chamar as pessoas que são de Cristo, tanto o jovem, o marido, o jovem que está pretendendo encontrar alguém algum dia, e levá-lo a ser, vamos dizer assim, introspectado com essas coisas. Sim. Pouco se faz isso. Pouco é conduzido a nossa vida em Cristo. Ela foi quase, como a gente tem falado muitas vezes, ela foi invadida por sistemas bizarros religiosos. Sim. E a gente foi levado a escolinhas dominicais ou a igrejas. A ponto de substituir o pai pelo tio da escola. Então, toda a visão que a palavra de Deus foi feita pelo Senhor a dar a nós o que ela está dizendo aqui. Isso é muito sério, a visão que você está passando. Sim, ela é substituída, ela é simplesmente substituída por um estudo bíblico. Aí as pessoas leem o livro de Tito. Já estudei Tito. Estudou o que você estudou em Tito? Isso é um absurdo, né? Não é para estudar Tito. É para ver o que é aquele encontro que Moisés, lá no Monte Sinai, diz lá em Êxodo, né? Êxodo, né? Então tem que pegar junto aqui, né? Vamos dizer, Êxodo 19. Ele diz assim, irmãos, no versículo 3, olha que coisa mais linda, mais preciosa, quando diz aqui, subiu Moisés a Deus, né? Tá vendo ali? Bem, 19. isso é uma coisa maravilhosa, né? Há algo no coração. Deus mesmo é o maior exemplo de pai que tem, né? Que a gente estava falando do pai. Enfim. Deus é isso. Ele é aquele que ama, que salva, que protege, que busca, que tem sensibilidade. E ele diz assim, eu quero que você aqui junto comigo. Moisés, a gente sabe a história do Moisés, né? Uma grande parte da vida do Moisés foi trabalhar o ego dele, o orgulho dele, a pressuposição, a presunção. Era simplesmente o espírito de Faraó, né? Ali, 40 anos. O que resultou disso? Deus. Hein? Considerado como Deus, Faraó. Considerado como Deus. Resultou disso um assassino, né? Ele foi lá e matou o egípcio, né? Aí teve a visão de justiça dele era essa, ele que fazia justiça por ele mesmo. Aí tal, fugiu. Aí foi viver como um solitário, mas um solitário nele mesmo. Era um ego solitário, né? Não no sentido que não está escrito aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Mas o ego solitário é aquele que acredita que na sua peregrinação de solidão ele vai encontrar alguma coisa. Ele não encontrou nada. Ele ficou mais 40 anos sem nada, né? Então não adianta você fazer esses caminhos de Compostela, esses caminhos da Lagoa do Taquaral, ou sei lá que caminho que seja, né? Não adianta. Mas muita gente faz esse negócio. Ele caminha assim para ver se acha alguma coisa. Claro que não vai achar. Ele está achando, ele quer achar ele mesmo. Pastor, se você isso soubesse, aí, ele quer achar ele Ele mesmo. mesmo. Ele mesmo tá mal. Ele mesmo tá Eles mal. mesmo falam, né? Para encontrar ele E o mesmo. Se eu achar eu mesmo, eu vou ficar louco. Você já tá maluco. Já tá maluco. Você vai levar ainda. Viu? o pior é a difusão de sistemas de meditação, de yoga. E vai que por tá aí afora. aqui mesmo, Barão Geraldo, para crianças, para famílias. E tudo isso vai aumentando. Até que Moisés, com 80 anos,
enfim, chegou aqui, subiu Moisés a Deus, né? Então, é uma coisa lindíssima. Agora, pastor, parece uma fala simples, né? O Então, texto claro que é parece simples. simples, diz assim. Mas Deus, mesmo. E subiu Moisés a Deus e o Senhor chamou... Não, olha só, calma, devagar. Ó, subiu Moisés a Deus. Essa é a questão, de parar. Para aí, ó. Olha Olha só. Tem um livro de umas 800 páginas só sobre a palavra e. Um estudo isso aí. Pra É bem interessante, né? O e. Sobre o E? O E. Conjunção E? É o e, só o e. É muito No interessante. É grego. Mas também serve para o hebraico. Né? Esse e é muito incrível. O e. Mas, o e é é uma preposição, uma conjunção conjugal em grego. Conjugal significa que aquela ideia que vem ali está casada com a ideia anterior. Não é só uma informação. Não é uma adição, é casamento. Então é uma força que precisa ser falada. Aquilo está casado, aquilo está junto, aquilo está ligado. Não tem como. Muito profundamente, formou uma coisa só. Né? Então, isso pensado, a gente tem que entender isso, que subiu Moisés a Deus, nessa condição então, ali onde o Senhor estava, aí vem a palavra, vem o chamou. Né? O chamar de Deus, que é o que acontece com a gente. A gente só tem esse acesso ao coração do Senhor porque ele chama. Ele já prepara o coração para receber a voz dele. Sim, isso. Mas é aquele caso. Você nota que é uma coisa junta, né? Existe uma conjunção entre o chamar e o subir a ele. Forma uma coisa junto, né? Então, são mistérios aqui revelados, que a gente não está numa peregrinação para buscar o Senhor, é um chamado e ao mesmo tempo é um subir. Isso está lá em Apocalipse também. Deus chama e acontece. Quando Jesus foi até Pátimos, na prisão, uma prisão de alto nível, vamos dizer, né? Aquelas prisões ilha, Pátimos, e João preso lá e tal e coisa. Aí Jesus vai lá, quer dizer, não existe prisão, no sentido de quando o Senhor chega até você. Você pode estar preso nas coisas mais bizarras que pode ter alcançado você já. E a gente sabe muito bem de coisas que já atacaram a gente. Porque nós fomos feridos muitas vezes na vida, por um monte de coisa. Né? Então são prisões. Mas Jesus foi lá em Pátimos e falou assim, João, sobe aqui. Eu vou te trazer para o céu junto comigo. É igual ao Monte Sinai. É igual. Apocalipse, irmãos, é o Antigo Testamento inteiro, cumprido. Ali está todo o Antigo Testamento. Senão, é maravilhoso aqui. Os dois fatos aconteceram, mas uma coisa que tem correlação com a outra. Total. Só que Apocalipse já é mais aberto ainda, é o céu aberto. O Apocalipse é o céu aberto. O Antigo Testamento é o Apocalipse, só que falando que vai apontando, né? Vai apontando. Mas só pode entender um ou outro. Sim. Né? Perfeito. Aí vai. Aí tá. Ele falou, João, sobe aqui, que é a mesma coisa para nós. Nós podemos estar em Pátimos, podemos estar no Monte Sinai, podemos estar aqui nessa sala. Você pode continuar nessa sala. Ou você pode estar junto com o Senhor. Ele quer assim, ele quer isso, que a gente esteja numa relação assim com ele, não tem nada menos, o Senhor não espera menos, só que é algo que escapa das nossas possibilidades, é algo que vem dele. Ou é reduzido a um racionalismo. Não tem racionalismo de nada, tem ele chamando, tal. Então, ele chamou e disse, olha outra coisa importante. Ele chamou e disse, outro E aqui. E disse, quer dizer, então isso é o que? É palavra. Aqui não tem. Tem aí, tem que ter, tá versículo dizendo, 3. Assim dizendo. Mas é mais afirmação do que gerúndio. É uma afirmação. Ele está falando. Ele está, vamos dizer, ele fala.
ele pega e fala, né? E disse, ele fala. É a mesma expressão para criar as coisas todas. Disse Deus, Aí, né? Haja isso, lá em Gênesis. É a mesma formação. Quer dizer, ele está falando para criar algo, para gerar algo em nós, né? Então, essa palavra de Deus, que é a palavra imutável, a perfeita palavra, né? A palavra que vem do coração de Deus e que não pode ser mudada de jeito nenhum, é uma grande, vamos dizer, batalha das eras. O diabo, desde o Éden, tenta mudar a palavra de Deus, né? Quando ele é o primeiro intérprete. O diabo é o primeiro intérprete, o primeiro hermeneuta, o primeiro exegeta herético. Ele diz assim, não foi bem assim que Deus disse. Quer dizer, ele disse, mas é assim, ele disse mas isso. Deus sabe. Então, essa coisa que Deus disse, e depois vem alguém e disse que é assim, isso é diabólico, evidente, a origem está no diabo. Quando você muda o que Deus disse... Um discurso assim. Não, é do diabo, a origem é diabo mesmo. É que nem aquela Bíblia que você falou. Não, aquela Bíblia é bizarra, né? Qual Bíblia? Aquela Bíblia lá, se vou mandar para você, tá numa das gravações que eu fiz, mostrando aquela Bíblia, uma última aí que saiu. É pior do que a Bíblia do Satanás. Vai acrescentar alguma coisa? Não vou nem ver, então. Né? Não sabia que existe. É uma Vamos saber que loucura, existe, irmão. mas é uma coisa muito ridícula. Assim, é ridículo. Bom, depois a gente fala um pouco depois disso. fala disso. Mas eu quero dizer assim, o Senhor Ele mesmo, a palavra dele é Ele, é Cristo, né? Uhum. Dizer, todo mundo sabe, assim, todos os frutos da própria palavra, tudo que é a palavra é Cristo. É Cristo que é aquele falado. Quando Deus fala, você tem que saber que Ele, vamos dizer, joga Cristo para ti. Ele joga Cristo em ti. A verdade é uma pessoa. É Ele, né? Não é um texto. A gente olha assim, parece um texto. Mas bem-aventurado aquele que vê o Cristo que chega até ti. E é assim que é. Isso é que é. Não é só um texto para você ler. É o Senhor Jesus. É que ele falou para Samaritano, né? Eu que falo com você. Eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Eu sei que virá, sou eu que falo comigo. Então, é muito... virá, É claro que a mentalidade, já falou... É que, irmão, é assim, ó. É assim. É Cristo pessoalmente falando. Até o tempo de Jesus, a mentalidade dos hebreus era muito consciente na mente deles. A pessoa, não era uma palavra, era a pessoa. A ideia de pessoa. Era a palavra, mas eles sabiam que era pessoa. A partir dos gregos, da influência grega no mundo, quando entrou todo o conceito platônico, aristotélico, todos esses gregos aí, toda essa turma da filosofia, onde tem a matéria também chamada helenismo, né? A influência helênica. Isso antes da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Não, na vinda de Cristo, para frente, já começa a helenização da sociedade judaica. Eu digo, porque esses filósofos nasceram, entre aspas, na nossa pouco antes da vinda dele, né? Da primeira vinda dele. Sim. Então começou essa influência entrando no judaísmo. Sim, claro. Aí eles perderam essa relação pessoal. Aí a palavra que era pessoa passou a ser a palavra filosófica. Entende? Aí virou teologia. Quer dizer, na verdade, antes de ser filosofia, é teologia. A teologia começa com os gregos. A teologia começa no mundo grego. No mundo hebraico, não tem teologia. No mundo hebraico é relação pessoal. E tinha essa visão. A teologia total. Você tinha aquela infinidade de Deus. Essa posição. Tinha infinidade de deuses. E aí você tem o mundo grego, influenciou o mundo até hoje. Até hoje, gente. Nós somos gregos na forma de pensar. Naquele tempo, Roma dominou assim, a questão política, econômica, mas a cultura era grega. Né? A cultura é grega até hoje. Né? O direito é romano, mas a cultura é grega. Estava claro que a teologia começou com os gregos. Começou com os gregos. A teologia vocês são grega. Tanto supersticiosos, tinha uma infinidade de deuses. A teologia é grega. Inclusive, antes dos estudos filosóficos, você tem um estudo teológico.
no mundo dos filósofos. Não tem mesmo aquele... Eles não eram filósofos, eles eram teólogos. Aquele filósofo grego que tinha, talvez tenha tido, né, não sei, um contato, uma influência com O Sócrates. o Sócrates. o Sócrates Ele morreu porque ele não acreditava em muitos O deuses, né? Sócrates começou a questionar isso. Daí mataram ele. Daí, né? Mas ele falava assim, que mostra bem isso. o julgamento do Sócrates, atrás. né? Ele fala assim, o seguinte, pessoal, se existe Deus, se o Deus existe, ele não pode ser nada disso do que a gente fala dele. Aí mataram ele. É claro que se o Deus existe, ele tem um questionamento muito importante nesse caso. Porque o Deus, segundo a ideia do Sócrates, por ele ser Deus, é impossível de ser alcançado, analisado, nem nada. Ele pensou certo, né? Nesse sentido. Ele não está encontrando Deus, ele só está dizendo que se Deus existe, não pode ser nada disso, ele não pode ser entendido, não pode ser dissecado, não pode ser teologado por nós, não vamos nada. conseguir fazer isso nunca. Então nada disso é Deus. E é o que mais tinha no mundo grego, era a dissecação de deuses. Aí ele foi julgado por causa disso. Desculpa, porque no Antigo Testamento tinha os deuses também, muitos deuses. Tinha. Os povos. Então, Tinha. Tinha idolatria também. Tinha. Sim. Eram fechados. Então, essa questão dos outros povos, não gregos, por exemplo, né? Isso. Todos aqueles outros povos tinham aquela Isso. quantidade absurda de divindades, Isso. né? Era, vamos dizer assim, o resultado da, vamos dizer, desconjunção entre tudo o que Deus tinha feito no início. Você tem vamos dizer assim, um monoteísmo, usando um termo técnico, você tem um monoteísmo no início da humanidade que caminha para um politeísmo. Isso. E ele gera politeísmo pela própria desconfiguração humana. É interessante que dentro do politeísmo que se disseminou, todos eles têm uma história muito parecida, por exemplo, com o dilúvio. Todos eles têm a história do dilúvio, só que cada um dentro de da sua cultura, com as distorções específicas. Sim. Mas eles têm o mesmo fundamento. Tem. Então, o que a gente nota assim, é que lá no tempo de Jesus, você tem uma situação. De tudo isso. Hein? Você tem uma efervescência, o top da geração. Aí você, ao mesmo tempo que você tem... Isso chega nisso. Você tem o Deus que sempre preparou o coração do seu povo. E, na verdade, esse povo chamado pelo Senhor era para ser um povo missionário. Você tem o Salmo, né? Deus estava preparando. O Salmo que diz isso, o Salmo 133, ou entre tantos outros, mas o Salmo 133 fala da barba do Arão, né, do óleo, Que os irmãos ficam em união, que desce pela barba de Arão. Isso aí é toda uma figura missionária, quer dizer, o Espírito que leva o povo do norte ao sul do mundo, e não tem lugar que não vai ser alcançado. Deus tem esse propósito. Para Abraão, Deus já tinha falado isso: vocês vão alcançar todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações. Então, como que alguém pode alcançar todas as nações? Ninguém, né? Só Deus que vai fazer isso. Eu farei de ti. Era uma profecia. Né? Quer dizer, eu te farei uma bênção. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, o que nós estamos vivendo, é impossível a gente existir. Nós não vamos conseguir nunca. Nós somos um povo impossível. Nós aqui. Abraão era uma metáfora de nós aqui. Abraão era, claro. Nós somos agora, na realidade, de rei e sacerdote. Na cabeça dele, como é que ele vai falar? Como é que eu vou alcançar todas as nações? Então é Deus que vai fazer. E toda essa relação pessoa e Deus, Deus e a pessoa, chegou ao ponto de Deus se fazer pessoa. É claro, em Cristo. Né? Então isso daí é a realidade real da relação. O Deus pessoal, falando com a gente, pessoa, conduzindo a gente, ele sendo quem ele é, sendo potente o suficiente para fazer isso tudo, né? Mas o que acontece? Nesse período aí, começa a acontecer dentro do judaísmo a influência helênica. E aí vamos dizer, até o ano, principalmente assim, 60, está indo bem a coisa, mas assim, normal. Aí começa a acontecer influências judaicas e helênicas dentro
do mundo dos irmãos. Começa a aparecer influências, pessoas jogando com a ideia, por exemplo, do gnosticismo, né? Aí vem João, escreve as cartas do jeito que ele escreve, vem aí Paulo com as cartas, né? E não só o gnosticismo, como o judaísmo também. Aí começa a aparecer essas lutas, né? Essas lutas começam a ter uma... Em Tito também você já vê esses combates. Tito, Timóteo, tudo. As cartas todas são assim. Aí vai. Né? Então, todas essas palavras, que no fim é Cristo, né, sendo comunicado na sua pureza, né, para dizer isso não é, isso aqui é que é, isso aqui é. Né? Então, toda essa ação de Deus em mostrar e preparar vamos dizer assim, um corpo escriturístico, que no fim é uma descrição mais profunda sobre Jesus, até terminar essa escritura toda, essa escrituração, que é a descrição perfeita de Cristo, que termina lá em Apocalipse. É a descrição perfeita, né? E não pode ser mudada de jeito nenhum, né? Mas ela sofre com a mesma intensidade de ação lá do Éden, quando o diabo tenta utilizar filosóficos ou teólogos, tanto a filosofia grega quanto a teologia judaica, né, que se torna uma teologia mesmo, forte pela influência grega, e ela se torna, enfim, aí atinge o mundo cristão, o mundo dos cristãos. Vem as cartas, mas eles vão seguindo, passa o ano 100, eles vão ficando firmes, né? Vão resistindo, passa a ter as cartas, passa a ser mais fácil, vamos dizer assim, mais claro a pessoa de Cristo pelas palavras, pela ação do Espírito, que está, agora nós estamos imersos no Espírito, não estamos andando sozinhos. O Espírito está em nós estamos nele, dentro dele, isso é uma outra revelação. Um povo que está imerso agora, não numa organização teocrática ou político-teocrática, nada disso. É numa pessoa divina, chamada por Jesus de Espírito Santo, ou Paráclito, né? Aquele que está junto e nos conduzindo assim. Às vezes passa percebido, mas o Espírito é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que está presente no mundo. Uma pessoa. Acorda, eu estou aqui. Nós estamos dentro dele. A questão é uma imersão. Nós somos morada do Espírito. Nós somos morada do Espírito e moramos nele. É uma coisa incrível, né? Não é só ele habitando. É nós habitando nele e ele em nós. É um corpo. Nele é que falta. Um corpo, aí vai. Nessa condição do Espírito conduzindo e a palavra sendo a norte, o Espírito trabalha com a palavra, com Cristo. Né? No Apocalipse, o Espírito e Jesus são as duas testemunhas perfeitas, as duas testemunhas ditas em Apocalipse, que Jesus diz, as duas testemunhas vão anunciar, quer dizer, é o Espírito e Cristo, e nós como corpo, né? Então isso daí sofre todo o abalo escatológico do último dia, é imenso, porque há um projeto de poder maligno no mundo, evidente que há, mas não tem nem dúvida que há, né? A turma está vendo isso todo o tempo, não precisa nem muito esforço para ver a malignidade o tempo inteiro, né? Aí vem Jesus e dizendo, no meio dessa malignidade ela vai sofrer um impacto que não tem nem como a malignidade resistir. A malignidade, ela não é política no seu ponto final, nem é religiosa. Ela está na mente, do coração das pessoas. Por isso a batalha pelas ideias. Então, pela ideia. Então, quando vem aquela palavra em Apocalipse 8, que você também é chamado a subir ao céu no silêncio, né, daquele momento que aguarda a tua fala. Qual vai ser a tua fala diante de uma malignidade? A maior parte dos cristãos não sabem.
Mas a nossa fala, ela precisa ser Cristo. Cristo sempre. Porque quando há uma expectação no céu, lá em Apocalipse 8, igualzinho está acontecendo em 19, você vai ter o encontro com o Senhor vai falar contigo, você vai falar com o Senhor no silêncio. No silêncio. Então, qual é a fala? É uma fala no Espírito. Falando no Espírito. Falando entre vós. E falando no Senhor. Ao Senhor em Espírito. Né? Então, você fala com o Senhor. Essa fala com o Senhor, ela é no céu, ela mexe o céu. Primeiro causando uma expectação. Silêncio, há um silêncio no céu. O que é isso? Isso é uma revelação de solenidade ante aquilo que tu vai fazer. Tu é um atalaia. Lembra do atalaia de Israel? Lá de Ezequiel 33, ele fala assim: eu te coloquei por atalaia sobre a casa de Israel. Então o atalaia é assim. O atalaia é um cara que fica na muralha. Ele fica observando. Se vier um inimigo ao longe, ele tem um toque. Quem viveu a vida militar... É um sentinela. É um sentinela. Mas o sentinela é um sentinela. O sentinela é aquele que tem que estar atento. E ele sabe o toque. E todo mundo que está dentro, está ali descansando na sua vida, vivendo a sua vida, porque ele sabe que tem um sentinela que, se for o que acontecer, ele vai dar um toque. Lá no exército, você tem o toque para a hora do almoço, o toque para voltar do almoço, o toque para acordar, o toque para dormir, o toque para atacar, o toque para voltar. Tem toque de tudo. E a gente sabe todos os toques. Você, só de ouvir aquele toque, você sabe o que é que está falando. Né? Então, lá em Ezequiel, se você ver o teu inimigo e você não der o toque, ou der o toque errado, como que eles vão saber o que está acontecendo? Da aproximação do inimigo? Não vão saber. O inimigo vai entrar e vai matar todo mundo. Eles vão morrer. É interessante porque o sentinela, quando vocês falam, no caso do exemplo que você deu, inclusive do exército, ele é um cara que avisa, mas não é ele quem impede, por exemplo, a entrada do... Aí todo mundo vai lá para dar um alerta. Claro, todo mundo vai atentar. Opa, o inimigo está chegando. Porque também, se ele sozinho morreu, acabou. O trabalho dele é só o alerta. Ele tem que alertar. Talvez ele queira dizer o seguinte: se você pode dar um toque, o que você vai fazer com esse toque? Você pode fazer alguma coisa ou não fazer nada. Não, aí é outro problema. Aí tem o seguinte: ele diz assim, o atalaia dá o toque. Se ele der o toque errado, todo mundo vai morrer. Sim. Eles vão morrer. Sim. Porque o inimigo vai entrar e vai matar. E pode ser uma entrada Agora, essa morte não será requerida do atalaia diante de Deus. O atalaia está livre do juízo diante de Deus, porque ele deu o toque certo. Ele deu o toque. Agora, se o atalaia ele não deu o toque, ou der o toque errado, aquela turma vai morrer. Mas o sangue dele será requerido do atalaia diante de Deus. Ele é o responsável. Ele é o responsável. Né? Então, assim, nós somos chamados em Apocalipse 12... de aqueles restantes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, é o toque. Né? Nós somos o toque. Então, a palavra de Deus, que é Jesus, quando ele fala temos o testemunho de Jesus, nós temos a palavra de Deus. Ela não pode ser mudada de jeito nenhum. Por isso, se toque essa sua insistência sobre o que está escrito. Se você mudar, as pessoas não vão ouvir o que Deus falou. E também tem um aspecto gera vida. Gera vida. Morreu. Tem outro aspecto, essa ideia de você ser atalaia e dar o toque certo. Às vezes esse toque vai mexer com as pessoas. Não, mas é para mexer. Vai abalar as pessoas. Sim, vai mesmo. Se você der o toque certo... Vamos fazer cara feia para você. Se vamos fazer cara feia ou não. É preciso o atalaia estar ciente que isso vai ter que ser falado. Claro. Aí já é aquela questão que você falou de ficar só. É isso. Ficar a gente vai ficar só. Não, aí é outro ponto. Daqui a pouco a gente chega ali. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo lá em Apocalipse? Apocalipse no 12, né? Então é isso. Você vai viver isso, vai anunciar, e isso vai
ser visto os restantes vão fazer assim, né? Agora, esse modo de vida de restante que vive a palavra do Senhor é muito peculiar, particular de Deus mesmo, né? Então aqui em Êxodo 19, né, ele vai dizer assim, no versículo 3, a gente percebeu que o Senhor, ele subiu a Deus, então é aquele caso de Apocalipse, você sobe, há uma expectação no céu, Apocalipse aumenta isso aqui, aumenta, ele amplia, Apocalipse no 8, ele aumenta esse texto, dizendo que lá no céu, então quando você sobe assim nessa palavra com o Senhor, você tem uma expectação no céu, ele está aguardando o que vai acontecer, o que vai sair da boca, né, da vida desse meu servo, desse atalaia, diante de tamanhas desgraças, ou de tamanhas situações terríveis, porque antes de Apocalipse 8, você tem todos os selos, os 7 selos que foram abertos. Quer dizer, os selos são o quê? São os acontecimentos que vão acontecer, está acontecendo, tudo isso está acontecendo. É o modo de Jesus dizer que tudo aquilo depende de Ele permitir. Nada acontece assim, o que está acontecendo é porque Ele autorizou. O Maduro quis, ou o Lula quis, ou sei lá quem do ISIS quis. Não é. Não é. Toda a autorização de todas as coisas estão nas mãos de Cristo. Isso está revelado em Apocalipse 8. Né? Quer dizer, e 7 também. Todos os selos, ele está dizendo, isso inclusive tem uma função de antecipar juízo de Deus. As situações são modos de aviso do juízo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, é como ele falou aquela vez para Natanael, você está espantado porque eu falei para você que eu te vi debaixo da figueira? Você ficará espantado no dia que você ver, e você vai ver. Você, eu. Esse céu vai se abrir e nós vamos ver isso. E você, na hora que eu fizer o céu abrir, você vai ver o Filho do Homem descendo com poder e glória. Aí Amém. Você vai ficar espantado de fato. Essas coisas que estão acontecendo, que a gente chama de desgraças e tragédias... É o juízo antecipado. Isso é antecipado e não tem nem chega perto do juízo de Deus verdadeiro. Se você se espanta com isso... Se você se espanta com isso, você vai se espantar com o meu juízo. Quer dizer, quem for entrar no juízo. Exatamente. Aqueles dias que são dele, glorioso. Aqueles que não são... Então, é como se ele estivesse dizendo, eu estou revelando tudo antes. Cai a ficha de vocês. Vocês conseguem fazer notícia de algo e ficar espantado com algo assim? Deve ficar claro. Mas, aquilo que vai acontecer. Só que, em geral, as pessoas não avançam no raciocínio. Elas não conseguem levantar um pouco mais o seu raciocínio e ver, a partir de Cristo, de que Ele está avisando antes. Aí vem nós. Existe uma diferença, porque eu não entendo tão bem, porque eu estou começando ainda a ler e a estudar um pouco, mas tem uma diferença entre salvação e juízo. Tem, total. No caso, a salvação, ela é para aquelas pessoas que passam a acreditar e a entregar a sua vida em Cristo. Sim. O juízo é o que, então? A salvação de Cristo é antes ainda. Sim. Né? Absolutamente antes. A salvação começa, puxa vida, desde o Éden. Ele foi atrás, né? E alcançou nós também. A salvação é exatamente a salvação. É isso que é o nome, né? Ele está salvando você dele mesmo. Do juízo. Entende? Jesus está salvando você dele, porque ele ao mesmo tempo que é salvador, é juiz, é ele que vai julgar. Agora, o julgamento de Jesus, sobre o erro. O julgamento de fato que Jesus faz é porque o mundo já está julgado. Lá em João 3. João 3 diz que, de fato, o mundo já está julgado. Né? Ele só dá a sentença. Quer dizer, pelo julgamento que ele não quis se livrar. Aí diz Jesus em João 3 que a luz veio ao mundo, né? Quer dizer, Jesus veio para salvar, mas os homens amaram mais o estado que estão, amaram mesmo, eles amam, é impressionante. Né? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer,
É claro que aí tem muito também de equívocos diversos, né, que muita gente nem sabe direito o que está acontecendo com ele, mas isso não livra ninguém do estado de raiz que está dentro dele. Né? O estado de raiz que começou no Éden é que condena a pessoa, o pecado condena a pessoa, o pecado gera a morte. Né? O pecado não foi Deus que colocou o pecado no coração do ser humano, foi o ser humano seduzido, claro, foi seduzido, assim, foi feito um marketing sobre o estado de desobediência a Deus. Ele deu crédito àquilo ali, mesmo Deus tendo dito para não fazer, ele foi atrás. E essas pessoas nessa condição, que é a condição natural do ser humano desde Adão e Eva, filhos de Adão, digamos assim, né? Eles vão para o juízo final. Sim, aí o juízo, que então vai chegar nisso, que a questão do juízo não é para os filhos de Deus. É claro que não. Deus quer livrar todo mundo do juízo, por isso que ele vai lá onde está. O juízo sobre nós foi sobre Cristo. Quando cremos em Cristo, ele nos livrou desse juízo. A morte de Cristo foi o ato de fato, desde antes da fundação do mundo, ele ser o Cordeiro, quer dizer, ele ser aquele que leva sobre si o peso do julgamento. Então, nele, embora exista o juízo, mas a justiça desse juízo está em Cristo, quer dizer, foi feito nele a execução dessa pena. Né? O juízo é para os não crentes. Para os não crentes. Sim. Quer dizer, porque ele já está julgado. Quer dizer, se ele não quer ir por esse caminho da salvação que livra ele desse pecado, né, desse mal, é como se fosse uma vacina de Deus e uma doença que o cara tem. Ele não quer a vacina. Todos permanecerão no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é uma outra coisa. É outra coisa. É outra história. É outro nome até. Todos permanecerão para o que se fez e o que se deixou de fazer. Não, então, o tribunal, essa palavra nem é bem tribunal, ela é um lugar de conversa. É que não traduziram direito. Essa é uma palavra grega que significa assim, você vai estar num momento com Cristo. Os crentes aí. Os crentes. Não é julgamento, não é juízo, não é nada. Não é nem É tribunal. isso. Não é nem tribunal. Ela pode confundir. Traduzir errado de novo. Há muitas palavras. Essa palavra aqui é Bema. Bema, né? É um lugar que tinha lá, né? Pensando agora na tradução pura e simples do jeito romano de executar, de ter as coisas lá, né? Era um lugar que o pessoal ficava em cima, assim, e as pessoas ficavam lá, e ali eram tomadas algumas decisões, né? Trocavam ideias. Mas em relação a Deus, é um lugar de Deus e você. É mais ou menos como Cristo fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Não, gente, não é assim. De acertar isso é aqui na terra, isso é aqui. Isso não seria muito próximo da parábola do filho pródigo, em que o pai tratou com um filho que foi embora e tratou com um filho que ficou. Então, ele tratou. O problema desse Bema é que a gente não tem muita coisa para falar dele, a não ser que é um ambiente em que você tem uma intimidade com o Senhor para lidar com... Isso eu não posso falar mais nada, eu não sei o que é. Lidar com... A partir daí não dá para falar. O próprio texto fala. O caso é que não é juízo, não é tribunal, não é tribunal. O que dá a impressão de ser, aí eu já estou entrando em conjectura um pouco, mas o que dá a impressão de ser é um abraço de Cristo sobre ti, de tal modo que esse abraço, é claro que você sabe, como uma pessoa de Deus, aquelas coisas que você não estava tão legal. Porque ele fala, tudo que tiver feito de bem ou de mal também do seu corpo. Esse é o ponto. Então, esse momento com o Senhor, o imperador fazia diferente. Mas Cristo, quando toma você nesse termo usado, emprestado... A linguagem do imperador foi diferente. Isso é revelado ali. É claro que é revelado. Só que é uma revelação em um estado de percepção, mas de profundo amor, e que tu vai estar entrando com o Senhor no céu, para estar diante de Mateus
26, Não sei se está ficando 24. claro para vocês. Mateus 25. Isso não é o juízo. Não é juízo. O Senhor tratando a gente lá nesse chamado. Porque não pode ficar nada em ti, porque não pode ficar nenhuma consciência em ti de que você sabe que você não estava tão legal em determinados momentos, você fez coisas erradas. Então isso é tremendamente curador. É curador. Quer dizer, mas vai terminar lá. Termina Lá na frente de Cristo. Frente, lá aí acaba, sim, lá. lembra, por que eu falo tudo isso? Porque eu junto com 1 Coríntios 11, quando o Senhor usa aquela expressão que também não é bem entendida pelos cristãos, quando ele fala assim, examine-se, o homem a si mesmo, e assim, olha o amor, olha o bema nisso aí, e assim participe Exatamente o bema. do pão e do vinho. Qual que é a tradução de bema? Não, o bema é um local. É um local de encontro. É um local de encontro. Resolver Lá alguma coisa. na Roma era um local de Pastor, encontro. deixa eu tentar. Mas não, No arrebatamento, quando aconteceu o arrebatamento, o Senhor vem. Espera só um pouquinho. O Senhor vem e arrebatou a gente. Se eu estou entendendo bem, quando nós somos arrebatados, essa antessala aí, que sim, é o esse bema, momento. É nesse um momento. Eu imagino que era um momento, eu sei que estou exagerando, tá? Sim, Conceitualmente. Ele arrebatou a gente, nós vamos nesse lugar. O Senhor nos recebe, bem-vindos, nos recebe, vai nesse momento individual e nós vamos para o céu. Sim, sim. Estamos no céu. Grosso modo, vamos dizer. É isso daí. Seria uma antessala do céu? Eu estou exagerando, só Pode conceitualmente. chamar, talvez, mas eu acho que Só pra não ficar é, claro não pra é todo mundo, isso. Não chega a ser uma antessala, é o próprio céu. Mas é o momento, É o próprio após céu. o arrebatamento. É pós-arrebatamento. Pós-arrebatamento. É isso. Não é antessala. Já Não, saiu entendi. daqui. Já saímos daqui. Já saiu daqui. Não, você está diante de Cristo, é o céu. É o céu. Está diante de Cristo já é o céu. É o céu. Não, eu sei. E aí você vai ver, aí, irmãos, É. aí você vai ver o valor daquele sangue derramado na cruz. É verdade. Também tem isso. Não, mas é tudo isso. Ali, a gente, nem imagina, a né? docilidade, O alcance. a ternura, Por isso que eu pensei no Pedro. a graça. Não, Pedro ainda é na terra. Não, você entendeu. Não- Do jeito não carinhoso é e assim. íntimo que ele tratou Pedro para chamar. Mas não chega Não, nisso. mas eu Não achei chega. muito mais do que isso. Não, é Porque, muito mais. João, É a única semelhança que eu achei. Mas não Mas é dá para pós-arrebatamento, semelhar. já estamos. Isso, Mas o tipo não. de intimidade. Aquilo é para resolver coisas aqui Não, mesmo. aqui é coisas terrenas aqui ainda. E, e é maravilhoso já. Claro que ele Sim, tem um É modo maravilhoso. sublime de Sim, resolver. sim. Sim, é maravilhoso. É. Mas é mais. Entendeu? É mais. Você não tem mais. É um tesão. Bom, é uma coisa maravilhosa. Bom, tudo bem. Então o que acontece é o seguinte, né? Apocalipse chama a gente a essa percepção de que aí que tá, né? Quanto mais a gente cresce como uma criança numa casa em que é amada e que ama, se você está podendo viver isso, mais difícil é definir as coisas, os sentimentos, as relações, porque elas se tornam extremamente complexas, né? Extremamente grandes. Quanto mais tosca é a relação, mais fácil de definir. A psicologia gosta de relações toscas, porque aí é fácil de definir. Faz aquele livro de um monte de situações toscas. Você tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Sim. Agora, as relações grandiosas, as relações extremamente sublimes, enfim, magníficas, né? Elas se tornam cada vez mais difíceis de definir, porque elas são vividas em dimensões afetivas, de grandezas profundas, elas entram nas áreas espirituais, mas é tudo uma coisa só. As questões espirituais, psíquicas e somáticas, na relação com Deus, não tem divisão, é uma coisa intensamente única. Intensamente única. Isso é grego, o grego que fez a divisão, né? Os gregos catalogaram o ser humano em 3 fases. Isso não existe mesmo. Você é completo E até muita gente diz assim, o corpo não vale nada, é grego, né? Ou isso é estoico, ou aquela coisa do estoicismo, né? Dos epicureus. Então não é isso, né? O corpo volta à terra, mas ele é santo. O corpo é santo, ele vai ser ressuscitado, ele pode ter ele virará pó. Na verdade, o virar pó significa assim, Deus pegou aquela porção da matéria que ele
usou para você poder viver dentro dessa dimensão, quando o Senhor pega aquela porção de matéria e já se tornou absolutamente única, distinta de tudo que é bicho, de tudo que é pedra, de tudo que é estrela. Tem gente que fala, somos pó da estrela. Que pó da estrela o quê, meu? Tu é santificado na mão de Deus. Quando Ele tornou você, usando da menor partícula, né? Traduzida por pó, ali que o Higgs chamou de bóson, né? Que é menor ainda que o bóson, né? Que é aquela coisa das colisões e tal, é muito menor, mas as partículas que o Senhor usou para formar o nosso corpo, com tudo que nós somos. O que Salmo 139 fala, Senhor, tu me formaste de modo assombroso. No ventre da minha mãe. Então, assim, a forma que Ele formou a gente, ainda é de qualquer coisa. Não é. Então, o que acontece nisso tudo, meus irmãos, é que esse elemento que por um momento fica no pó, na verdade, o ficar no pó significa Deus honra. Ele honra de tal modo o nosso corpo que ele é depositado de uma forma, isso do jeito de Deus, né? Ele é colocado no lugar da criação de uma forma sagrada. Ali ele é depositado. Quando pode ter caído uma bomba, você pode ter explodido, pode ter... Isso é um milagre de Deus. E não importa o que aconteceu. O que aconteceu é que aquele corpo ali, ele retornou como se fosse um tributo do Deus a ele mesmo. Ele jura por ele mesmo, diz a palavra. Essa é a declaração que ele faz, né? Tu és pó e ao pó voltará. Então, ao pó voltará significa eu fiz isso e disso que eu fiz eu torno aquilo que eu fiz. Tem honra nisso. Aquilo está honrado. Aquilo que ficou pó é honrado e está lá. Na ressurreição. E já está prometido e feito de tal maneira para ressuscitar no dia da vinda do Senhor. Nós vamos estar lá no Senhor. O ser que é você, se Jesus não voltar agora, né? Se ele voltar agora, 1 Coríntios 15 diz isso. Se ele voltar agora, nós aqui, na mesma hora, o que todos os outros vão acontecer em separado, de alguma forma, porque o Espírito nosso está no Senhor e o corpo aguarda. Esse corpo assim, dessa forma, sagradamente depositado dessa forma. Agora, ele voltando agora, nós somos transformados nessa hora naquilo que é da graça de Deus fazer. Sermos exatamente igual ao corpo de Cristo foi na ressurreição. O corpo glorificado? É o corpo glorificado, em Cristo glorificado. Sim. A gente Mas é o igual. Edson vai estar lá, o Eber vai estar Sim, lá. Todos vão reconhecer todos vão reconhecer todos. Não tem como não reconhecer. Só que é uma fisionomia diferente dessa. É a fisionomia. Aí, inclusive, tu vai ser reconhecido mesmo. Eu vou saber que você é o João mesmo. Agora eu vejo um tipo de João. Eu não vejo o João. Você vê o João verdadeiro. Aí eu vou ver o João verdadeiro. Por isso que ele fala o nome. Mais bonitinho. Por isso, você aí tem não, eu vou ver o João mesmo. Então, por isso que ele fala que vai dar um novo nome. Um novo nome já existe na glória em Cristo, que você tá, o nome que é Cristo. A verdadeira pessoa como eu sou. Verdadeira pessoa que Cristo fez. Então, são revelações maravilhosas que você vai ser exatamente como Cristo é. Porque a gente... Eu fico pensando, é isso que tinha que falar em funeral, né? Sim, é isso. Eu fui uma vez, naquele momento que aquele bebê faleceu, lá em Florianópolis, eu estava falando essas coisas para o pessoal lá. Eu estava dizendo para eles, a morte nunca foi projeto de Deus de jeito nenhum. Não existe no plano de Deus a morte. Por isso que é uma agressão a nós mesmos, né? A gente não se conforma com a morte. Não é assim. Aí a resposta que Deus deu à morte foi Ele mesmo, em Cristo, ressuscitando. Aí o pessoal ficou num estado... Porque aí o Senhor foi tocando na vida das pessoas, porque essa é a realidade. Se apresentou Cristo. Ali, Cristo, né? E é isso mesmo, as pessoas precisam saber, e aí então, a expectação do céu é que você, eu, que nós, como esses que experimentaram isso que
Ainda nós estamos, e claro, nós estamos conhecendo, como você mesmo falou agora há pouco, eu estou conhecendo, eu também estou conhecendo, nós estamos conhecendo, né? E nós estamos juntos, podemos dizer que nós somos um algo, tem que ter muito temor para falar umas coisas dessa, né? Um algo muito assim, como Paulo até falou assim, nós fomos separados para ser escravos, vamos dizer, a escória do mundo, mas de uma certa forma isso é muito distinto, né? Deus nos chamou porque não queremos mais nada, nós queremos Cristo. Eu quero muito Cristo, a nossa paixão precisa ser Cristo. E quando a expectação do céu, lá em Apocalipse 8, é essa, que se você de fato vai usar o seu tempo, seu momento, diante do pecado, de todas as consequências, todas essas desgraças, o que é que faz a diferença? Cristo. Você é o atalaia em Cristo, falando de Cristo. Por isso que Apocalipse 7, de todos os selos que a gente falou agora há pouco, todas essas desgraças, para no momento da tua fala, antes das trombetas. Então, o ato das trombetas significa aconteça o que tem que acontecer. Mas antes de acontecer o que tem que acontecer, tem a voz de um atalaia, que é a tua, quer dizer, a voz daquele que toca a trombeta certo, que você vai dizer Cristo. Você vai dar ao mundo a interpretação certa de todos os acontecimentos. É testemunho disso. Você vai dizer. Não é só, esse momento não é referente a você orar ao Senhor e ao céu ouvir a tua oração. Ele vai fazer isso mesmo. Mas é todo o processo em que você prega a Tanto Cristo é que na volta sua à vida, terra. com a sua vida, orando por essas pessoas com quem você O texto falou. segue voltando à terra aquilo. Como que volta à terra? Nós tivemos agora há pouco um baita de um raio, raios, trovões, que a tempestade. Como que você controla aquilo ali? O pessoal só fica impactado. Tem gente que falou, não vou nem sair de casa. Né? Ainda dizem que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Então o que acontece é assim, a sua fala, não há controle. A sua maneira de vida que Deus deu a nós vivermos e falarmos, e que a gente, como uma criança, está aprendendo a falar cada dia mais pela palavra do Senhor. E que diz aos crianças para serem... Então nós estamos fazendo isso. Quanto mais tu vai fazendo isso em Cristo, vai impactando o maior poder destruidor das mentes que estão dentro das mentes das pessoas. Pode ser quem for, mas nós somos chamados a ser esse atalaia, dizer, pai, mãe, minha esposa, meu marido, meu filho, meu parente, sei lá quem, onde você estiver. As oportunidades são o tempo inteiro. E o céu fica numa expectativa. Apocalipse 8. Há silêncio no céu. É que os crentes nem têm noção do que significa isso. Eles não sabem. E geralmente os crentes, em geral, quando estão diante de qualquer coisa, eles glorificam a coisa e não Cristo. Agora, pastor, eles ficam dando força à coisa. Não é que os irmãos que estão lá no céu, Paulo, Pedro, Abraão, Jacó, Isaac, fazem silêncio para ouvir a tua oração, porque passa uma ideia de comunicação com eles. Não é. Esse céu que... O céu é o céu mesmo, onde Deus está, onde os anjos Deus estão. Deus espera o teu testemunho como vida. É uma solenidade. Há uma solenidade. Nós não temos... eu preciso pegar essa revelação e ter a noção de solenidade. Antigamente, por exemplo, quando um pai ia falar numa casa, todo mundo ouvia. Era silêncio. Todo mundo ouvia, não porque tinha medo, mas porque, olha, vai falar o pai. Com respeito, não é? É o pai, vai falar, coisa legal, vamos ouvir. Ele vai falar. Ele tem coisas boas para dizer, coisas grandes, ele sabe interpretar. Uma vez eu dei aula por 1 ano para um grupo de chineses, né? De português. Isso. Eu estava dando aula lá em Florianópolis. Eles iam até abrir um templo budista lá. E uma pessoa que era da nossa turma, que é chinesa, ela falou, eu conheço um professor de português para vocês. Aí ela me apresentou para eles, aquela turma. Aí, professor, tá bom, pode vir dar aula para nós, aceitamos o senhor. Aí aceitaram. Eu nunca vi na minha vida pessoas respeitarem tanto um professor. Eu nunca vi, desde a criança até o mais idoso, o honorável professor vem ensinar.
chegou. Ele vai falar. Vamos ouvir. Né? Era uma coisa impressionante a honra. Precisava dar essa aula aqui para o Brasil, para os alunos. Né? Então, uma coisa impressionante. O idoso. Não falam idoso, eles falam qual a sua honorável idade. Qual a sua honorável idade? O que o Senhor tem a dizer? Aí todo mundo fica em silêncio. Mas é preciso estar em Deus para poder dizer as coisas certas também. Evidente que sim. Evidente que sim. Mal, é claro, tudo bem, tudo certo. Mas aquela civilização ali, em termos de honra, eles sabem o que é dar honra a uma pessoa mais assim. É nesse sentido da solenidade no céu. Né? Nesse sentido. Então a gente foi indo. Eles não sabiam português, eu não sabia chinês. Nós sabíamos inglês e a gente falava inglês. Aí eu falei para eles assim: eu tenho um livro didático para vocês. Eu sei que chinês ama histórias. Se tem um povo na Terra que ama história de paixão, de idolatria quase, é o povo chinês, o povo oriental. Eu falei: eu tenho um livro aqui, ó, esse aqui, grande, cheio de histórias. Ele falou: que maravilha, pode ser. Aí uma Bíblia para cada um. Uma Bíblia para cada um. Aí foi dando, aí a Bíblia. Quando eles começaram a ler Gênesis, aquilo foi... Eu parecia que eu estava vendo uma coisa do céu ali. Um banquete. Eles começaram a ver, mas que é essa história? Eu falei: essa é a história de como tudo foi criado. Pronto, aí eles ficaram maravilhados. Mas quem é esse? Olha, que coisa. Eu falei: mas esse é o Criador. Está falando dele aqui? Tá. Aí eles ficaram fascinados. Como uma criança. Como uma criança. Eles falaram: mas isso é maravilhoso. O temor. Nós estamos recebendo uma história que vem do Criador. Pessoas, olha, ficaram maravilhados. Aí começaram, eles quiseram nomes brasileiros. Todos os nomes deles do Brasil foi tirado da Bíblia. Todos. Aí chegou uma altura que todos entregaram a vida a Cristo. Ai, que beleza. Chegou uma hora que não fizeram mais templo budista. Glória a Deus. Não fizeram o templo budista? Não fizeram. Foram todo mundo cristão. Mudaram para São Paulo. Foram tudo para um fizeram lugar. Igreja, não, né? Não sei nem para onde foram. Eles foram homenagear, levaram na minha casa um monte de coisa. Que legal. Né? Foi uma coisa impressionante, sabe? Mas assim, teve um tempo lá que eu estava, ainda no começo, que eu estava com eles assim, antes né, de qualquer coisa, 7 da manhã, descia todo mundo para fazer tai chi. Ah, tá. Todo mundo, desde o cara que tinha aquele movimento. Eu tomei chá 1 ano. Toda vez que eu ia lá, nunca tomei tanto chá. 37 graus tinha que estar o chá. 37 graus, tomava o chá. Um copo antes e um copo depois. A gente suava no tai chi, que era uma coisa assim que tinha feito musculação o tempo inteiro. Mas era muita coisa boa. Eu aprendi muito de tai chi lá naquele tempo. Aí, Você nem tinha esse cabelinho, imagina? Hein? Não tinha esse cabelo. Seria mais ondulado Não, era totalmente... Eu parecia um gafanhoto, né? Era bem careca naquele tempo. Aí eu comecei a fazer assim, eu estava lá fazendo tai chi, pá, tinha um pernilongo, né, que vinha. Aí, honorável mestre, não pode matar pernilongo, porque é nosso ancestral, né? Eles pensavam que era o ancestral deles que vinha como pernilongo. Como é que você venceu essa? Não, aí eu falava: desculpa, não podia nem passar repelente, nada, tem que deixar. Mas aí depois eles foram mais para frente, conheceram Cristo, e foi uma bênção, foi todo mundo embora. Aí eles compraram até Detefon, né? Detefon, aqueles espiral. Mas a coisa maravilhosa, irmãos, o testemunho, né? O silêncio no céu, a expectação. Né? Então, nós na sociedade que a gente vive, ninguém tem muito de respeito por mais quase ninguém. Mas nós somos um povo... Isso é claro que é um fruto da malignidade também, né? Sim. Mas nós somos um povo chamado a amar o Senhor, respeitá-lo e saber que o céu respeita demais a palavra bendita de um homem de Deus, né? Então nós somos chamados a saber isso, porque quando você é um atalaia mesmo, né? Você está, na hora que alguma coisa desafia a gente, ou qualquer notícia, o céu para esperar o que você vai falar.
de modo tal que Cristo é o centro daquilo. A tua fala precisa ser essa. A paixão por ele. Você vai dar uma interpretação correta de tudo. É claro que a interpretação correta de tudo, o centro é Cristo, né? Então, é claro, clamor por sabedoria, né? Senhor, eu preciso te conhecer cada vez mais. E aí vem a palavra, né? A palavra do Senhor e nós, Cristo e nós, andando juntos, que o Senhor falou ao Moisés o que ele tinha que falar. E diz aqui, olha só, versículo Êxodo 19, Êxodo 19, olha só. Versículo 7. Olha só. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Isso é nós, igual, né? Moisés foi lá e falou aquilo que o Senhor falou. Eu entreguei aquilo que recebi. O Paulo falou a mesma coisa. Eu entreguei a vocês aquilo que recebi. Nós a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Então, não tem... Não, é maravilhoso. Por isso que você está ligado e apaixonado. Está ligado por Cristo e tal. E aqui ele diz assim, ó, aquilo que o Edson falou aquela hora, e que está aqui, ó, no versículo 4. Ele diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, sim, como vos levei sobre asas de águia. E vos trouxe. Irmãos, o Senhor está levando a gente nessa salvação em asas de águia. Isto é, Ele está nos levando em Cristo. Nós temos que ter uma visualização dessa coisa. Nós temos que pensar sobre isso. Estamos sendo conduzidos por Cristo sobre o mundo. Sobre isso tudo. Entende? Estamos passando até a chegada dele com ele. Com ele, nele mesmo. Isso é o que está acontecendo. A gente não é autônomo. Não é autônomo, não tem isso. Eu estava até outro dia, a Pri estava em casa essa semana. Muito bom de ser escravo. A Pri estava em casa essa semana e ela falou assim: pai, você já assistiu o Aladdin? Eu falei: não, o filme, não o desenho. O desenho eu tinha assistido. O filme eu não assisti. Vamos assistir? Vamos. O Aladdin, aquela coisa do Esse foi o Will Smith. Esse, hein? O Will Smith. Will Smith. Yes. Aí tá assim. Aí tem uma cena lá no Aladdin que é ele no tapete mágico voando com a Jasmine por cima de todo, né, por cima de toda aquela cidade, assim. Aquela cena, exclusivamente aquela cena, me chamou muito a atenção, porque você tem ali um cenário bem típico do Oriente Médio, bem típico dos antigos hebreus, coisas daquelas ideias árabes. E você está vendo um noivo apaixonado e uma noiva apaixonada sendo levadas. A história do tapete é claro que é uma figura de amor. Não tem um tapete desses. Mas quando os dois são amantes, eles voam sobre todas as coisas. E Cantares fala isso. As linguagens amorosas do povo árabe e do povo hebreu são lindíssimas. Influência dos Cantares. São lindíssimos, né? Então, quando você voa sobre o mundo de todos os problemas com o amor que vocês têm, vocês passam por tudo aquilo. Eu falei: isso é Cantares. Olha os dois, olha a paixão do olhar um pelo outro e voando sobre as coisas porque se amam, né? Então, é lindíssimo. E isso é essa figura que Deus está dizendo: eu levei vocês sobre as asas da águia. Quer dizer, eu pus vocês sobre mim e estou levando vocês. Eu sou ao mesmo tempo aquele que ama vocês de paixão. E Jesus disse: vocês são meu corpo, vocês são minha noiva. Ele usou tudo que é tipo de nome para tentar dizer da comunhão amorosa. Eu amo vocês. Maravilhosa. Eu sempre amei. Por isso que ele fala aqui assim, ó, no versículo 4: e vos cheguei a mim. E vos cheguei a mim. E vos trouxe a mim. Né? Agora, pois, se diligentemente, quer dizer, com toda a vontade e atenção, ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Olha que lindo! A minha aliança. Quem faz a aliança é o Senhor.
Ele dá a aliança para nós, né? Em Cristo e tal. A palavra. Então, olha só, sereis minha propriedade peculiar. Né, irmãos? Dentre todos os povos. Dentre todos os povos, vocês. Então, ninguém vai entender isso, irmãos. Não tem como entender. Não é possível quem não anda nessas asas de águias entender isso, não vai conseguir. Não tem religião que faça entender uma coisa dessa. Não tem igreja, não tem denominação, não tem nada. Inclusive, se você tiver nisso, aí que você vai ficar sem entender mesmo. Né? Ela diz assim, ó, porque toda a terra é minha. Tudo pertence ao Senhor, não pertence a ninguém. Aquilo que você falou, Madu, que a criança pensa que você compra as coisas, você tem que as pessoas pensam que tem as coisas de dinheiro. Lógico que existe essa sensação terrena. Mas é bendito aquele que sabe a origem de todas as coisas. E diz para o seu filho, meu filho, tudo pertence a Deus. E tudo é de Deus. Né? Bom, então, continuando aqui. Ó. Vós me sereis um reino sacerdotal. Reino sacerdotal. E o povo santo. Santo. Reino sacerdotal e povo santo. São essas as palavras que vão falar. Né? Falarão. E eu tenho um outro texto também que eu separei para ler. Deixa eu ver onde que está agora. Agora que é, né? Deixa eu achar aqui. 22 e 12. Que horas são? 22 e 12. Esse é o texto? Não, é um apoio técnico. Maravilha, maravilha. Mas tá, deixa eu ver se eu acho aqui que eu queria achar. Êxodo... Que dá apoio a esse texto, né? Junto com esse que eu queria ler, que eu falei até pro Edson hoje. Aquele lá do... Um dadão só. Então... onde que tá? Tá aqui. Aqui perto? Aqui... Onde que tá? Eu marquei aqui, irmão. Só um pouquinho, meus irmãos. Tem que achar esse texto aqui. Que eu marquei tanta coisa hoje, mas eu vou achar. Êxodo 19, 3, 6... 7, já lemos. Vamos ver mais aqui. 16. Aqui já é outro texto que compara com Apocalipse também. É aqui em Êxodo mesmo, né? Vamos ver se é Êxodo. Deixa eu ver só aqui. Apocalipse. Ai, meus irmãos, eu tenho que ler esse texto, não é possível. Hoje eu falei para você. Está no próprio Êxodo, né? Êxodo... Números. É Números. Então, peraí, deixa eu voltar. Números 23. Números sabia? Só que estava ali camuflado. Capítulo 23. Êxodo Levítico, Números 23. Irmãos, é maravilhoso Números 23. Qual versículo? 23, versículo 9. 9, pronto. Que maravilha. Porque do cume das penhas o vejo. Porque lá do cimo das penhas vejo Israel, olha só, irmãos, e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só. Irmão, entre as nações, tá vendo? E não será reputado entre as nações. Não adianta, não temos nada a ver com ninguém. Não há IBGE que cubra a gente. Não temos nada a ver com ninguém. Nós somos um povo peculiar, como falou lá em Êxodo, fala isso, né? Então, só que aqui ele usa uma expressão ainda mais definida, né? Nós somos um povo que habita só. Quer dizer, de alguma maneira, Jesus até falou isso, ele falou, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A caminhada do restante de Deus, daquele que anda no Senhor, de alguma maneira tem algo de solidão. É uma solidão em Cristo. Não é aquela solidão do Moisés, lembra? A gente falou disso. Tem a solidão egoísta e tem essa solidão em Cristo. Quer dizer, você é só com Ele, só para Ele. E é um povo só no sentido de que não tem mesmo afinidade com mais nada. Quando o povo de Israel, ao longo da história, tentou ficar em afinidade com os outros povos, ele perdeu. Né? Ele foi destruído, ele perdeu a comunhão. Né? E assim acontece hoje, né? Muda a palavra, os falsos profetas, né? Apareceram, até que chegou Josias. Lembra de Josias, que a gente falou hoje do Josias? Lá em Reis,
O Josias estava lá, a nação, não lembro agora exatamente o capítulo, até marquei aqui também, eu acho, irmãos, mas o que acontece é assim, todo mundo lembra de Josias, eu não lembro exatamente, 2 Reis 22, 2 Reis 22 é muito precioso, né? Que 2 Reis 22, a gente já vai indo para a conclusão, viu, irmãos? Senão fica muito tarde. 22, versículo... Me suportem mais um pouquinho, como diz Paulo lá uma vez. 22, versículo... 2 Reis 22... então, é 22 inteiro, mas está aí pelo meio do 22. Se tornou rico com 8 anos de idade. Viu que maravilha? É incrível, é incrível. Você sabe, você achou? Você já achou? 2 Reis 22, ó. Aqui, não. Versículo 1 aí, ó. Né? Olha só. 8 Qual anos. que é, perdão, pastor, qual versículo? Começando 1, né? Como você já falou, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Né? E reinou tantos anos, 31 e tal. E no versículo 2 diz assim, ó, fez ele o que era reto perante o Senhor. Tá vendo? Andou em todo o caminho de Davi, e nem se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Né? É isso que é. Então, aí foi falando mais um pouco, foi reparar o templo que estava uma bagunça, todas as coisas do Senhor estavam uma confusão, igual está hoje. Né? Hoje está assim, essa confusão, ninguém tem palavra, tem Bíblia, mas não tem palavra. Está uma confusão total. Né? Aí, por uma bênção imensa de Deus, no versículo 8, diz que o sumo sacerdote Ilquias, né, disse para o escrivão Safã, achei o livro da lei. Finalmente alguém achou a Bíblia. Estava almoçado. Na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Nossa, tem uma tarde difícil de achar. Irmãos, eu falei para vocês naquele caso que aconteceu do Dura Europos. Vocês devem ter visto aquilo, né? Quando em 1932 aquele primeiro arqueólogo cavou aquilo ali, conseguiu levantar a muralha e ver como que os cristãos viviam, ele teve uma expressão de espanto tão grande que ele disse assim: todo mundo tem que saber isso, nós não vivemos isso, está tudo errado. A distância entre o que nós temos e o que isso revela é um abismo. Não existe nada assim. Ele falou, eu estou vendo, todo mundo tem que saber, vamos escrever. Ele falou isso, o outro depois dele falou também. Teve até uns 10 anos de vários apelos. Até eu pus alguns nomes lá de pesquisadores daquela época, que foram dizendo, continuou soterrado. Né? A evidência arqueológica não existe na arqueologia até hoje. Nenhuma casa achada de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus, de Maria, de José, não tem. Mas acharam a única casa cristã, a única na história do cristianismo que foi achada é desse soldado romano. É um achado, é um dos maiores achados arqueológicos do mundo, depois de Qumran. É o maior achado arqueológico que tem. É o Dura Europos. Né? Ali está a revelação de como viviam os cristãos até o ano 280. Era assim. Dura Europa é o sítio arqueológico? É o nome de uma região que tinha lá. Tá. Uma região da Síria, onde o Império Romano tinha uma guarnição romana lá. E eu gostava um romano. Hein? Um romano. Um soldado romano. Então, mas era assim que viviam os cristãos. Acharam aquilo evidência. Bom, o fato é que com os cristianismos não adiantou nada, mas com Ilquias adiantou, né? Ilquias pelo menos diz assim, aí no versículo 11, ó, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então, essa é a reação deveria ser dos crentes. Deveria ser. Romper tudo isso. Ordenou, aí tudo isso aqui relata. Fora. Quando ele mas gente, nós estamos tudo misturado com as crenças. Eles eram, então aqui vai mostrar todas as crenças misturadas que E tinha. Cristo fala para ser sozinho com ele. Com ele. O mundo evangélico, o mundo cristão, ele é católico. Ele veio desde Constantino. A primeira igreja que existe é a romana mesmo. É a igreja romana.
começou em 313. O rompimento da reforma foi um rompimento com a Igreja Católica, mas um rompimento cultural. O nome igreja, quem começou a usar foi Constantino. Pois é. Entende? A reforma é da igreja de É da igreja de É Constantino. uma reforma, não é uma coisa. Entende a história? Dá para entender a história, não é problema isso. Só a cabeça que não quer aceitar, mas que é isso é. Agora, o mundo cristão nunca teve nada chamado igreja, nunca. O que teve é corpo de Cristo, que a gente está falando Por isso aqui. o espanto do arqueólogo. O espanto do arqueólogo foi esse. Ele falou, mas isso é que é a realidade. Uma obra de Deus aqui, numa casa simples. É assim que é. Então não é. E aí você vai, deixei até vários textos lá naquele dia para ver. Maravilhoso. Né, aqueles textos. Além do que você tem A Bíblia. o testemunho da Bíblia. O testemunho da Bíblia. Mas então, aí essa coisa do termo. Outra coisa é o termo igreja que não foi traduzido. É que não pode, tem que traduzir. Por que não traduzir? Não traduzir por causa dessas malignidades. Se fosse um Ilquias hoje em dia, ele ia falar, acaba com tudo, rasga tudo, traduz tudo de novo. Arruma um cara aí para traduzir direito. Joga assim, Traduzir. Direito. Pôr esse texto como deve ser. Bom, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Estamos fazendo em nome de Jesus, irmãos. Essa eu coisa... faço com todos os corinhos que eu canto, antigos. Estamos fazendo. Estamos fazendo, quando eu falo nós, é porque nós estamos querendo viver isso. Eu vejo no coração dos irmãos o amor por Cristo. Eu vejo no meu... Estava falando para o irmão outro dia dos Gideões Internacionais. Ele foi lá em casa convidar. Chamar você? Nós 10 anos eu estou te procurando, mas eu estou aqui, né? Mas não vai achar mesmo. O fato é que eu estou dizendo para ele assim, falei, gente, a tradução foi adulterada, não foi certa. Mas não sei o que, então, Ilquias na cabeça. Né, irmãos? Bom, irmãos, vamos celebrar o Senhor. Né? Depois a gente continua esses temas. Antes da chuva. Antes da chuva, vai chover de novo? Meus irmãos amados que estão com a gente até agora, irmão Daniel, a irmã Catiane, Miguel e o Samuel, a irmã Lúcia. Eles estão lá ouvindo? Estão lá. Manda um beijo. Todo mundo mandando beijo. Mãe, tá aí, mãe? A turma em Poços. Que é isso, mãe? Lucas. Deixa eu ver quem mais. Sérgio Luiz. Esse aqui não sou eu, não. Não, esse aqui é outro. José Eloí. Isso aqui não segura, isso aqui segura. Todos os santos irmãos. Minha esposa amada, João Oliva. Ele tem um caixa aqui. Bom, meus irmãos, Deus abençoe todos aí. Opa, cadê a turma? Voltou. Eu passo o dedo, some todo mundo. Deus abençoe os irmãos, nós estamos aqui. Vamos celebrar o Senhor agora. Quer uma força aí, Edson? Vai lá, João, ajuda lá. Mas graças a Deus por nós termos podido ficar juntos. Amém. Mais um pouco, né? Precioso. Amém, né? Vamos ficando firmes, sempre juntos, sendo bênção, irmão Wilson. Agora é interessante João, lembrar o Sérgio, seguinte, Edson. falou um negócio, né? Deus prepara, avisa sobre o juízo que já está. Então, ele ama mesmo, ele não quer que ninguém vá lá. Dentro daquele contexto seguinte, do testamento, na verdade é a palavra que diz, não faça isso, se você andar comigo, você não fará isso. Claro. É nesse sentido que ele fala de juízo. Sim, claro. E assim, o inferno, diz a Bíblia, foi preparado para o diabo e seus anjos, não tinha nada a ver com gente. As pessoas vão para lá porque só não querem a salvação. Rejeitam Cristo, Rejeitam Cristo. É assim, uma luta imensa, dá uma agonia. Quer dizer, o castigo dado a Satanás e seus anjos caídos é um castigo do nível de quem conhecia Deus, daquele nível, e vai receber um X castigo. Por consequência de não crer na salvação, a condenação, né? Você vai receber aquele castigo, então, não é um castigo separado para que não creram e para Satanás, é o castigo do Satanás. Agora, que castigo que um anjo caído vai receber? Que profundidade de castigo é essa? De fato ele está andando nisso, né? Como diz aqueles demônios que estavam naquele moço no cemitério, quando viram Jesus, eles pensaram, poxa, já chegou o dia do juízo, já chegou. Sabe por que eu acho que as pessoas rejeitam Cristo? É a falta de visão total. Total. A pessoa que se rende a Cristo, ela vai se tornar presa.
em termos assim, são pessoas bitoladas, que são presas. É uma libertação, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Jesus está jogando o bote salva-vida assim, o pessoal não quer. Não quer. É uma coisa de louco. Mas é que também precisa orar mesmo. Muita oração. Aquele caso da oração, para quebrar esses tipos de barreira. Tirar as vendas dos olhos, amolecer o coração. E orar mesmo, orar. A gente fica numa agonia. Mas Paulo uma vez falou assim, às vezes tu vai encontrar alguém que você foi o semeador. Sim. Né? Você chegou e semeou. Aí outro vai, Paulo diz assim, um vem e semeia, um vem e cuida, outro vem e colhe. É né? verdade. Então, a gente... Por isso que cada um também vai receber o... galardão. Exatamente. Galardão do que faz, né? Mas tu sabe que às vezes a pessoa não aceita na tua frente nada sobre Cristo, mas cada palavra que você estiver falando é como se fosse uma semente mesmo, nesse sentido que a gente comentou aqui, sim. né? Não tem como voltar vazia a palavra do Senhor. Obrigado, irmão. Meus irmãos, estamos juntos celebrando Jesus Cristo aqui, né? Porque a nossa reunião, irmãos, é profética e ela é celebrante mesmo, né? Jesus está mostrando isso, que esse povo assim, restante, ele tem esse tipo de teor, esse teor profético que anuncia a cruz, a obra do Senhor durante o último dia e o dia do encontro com Ele no céu, né? Então ele pegou o pão e falou sobre isso. O meu corpo forma o corpo de vocês. Somos agora um só corpo. Então essa celebração é anunciando isso, que isso aconteceu mesmo, que existe mesmo e que será assim eternamente. E é dado a nós profetizarmos em encontro, né, em koinonia, essa fala do Senhor. Então, como o Senhor ensinou, vamos comer o pão. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Querido Senhor, esse pão que foi partido, da mesma forma o teu corpo, ele tem um milagre de alcançar qualquer pessoa que quiser comer do teu corpo, Senhor. Não tem ninguém que seja rejeitado o pão que veio do céu. Amém. Nós estamos celebrando isso, que foi dado a nós esse pão do céu e nós comemos. Ele entrou dentro do nosso ser, vive dentro de nós e mexe com todo o nosso ser, Senhor. Aqui está o teu povo, na casa do irmão Edson e nas casas dos irmãos em tantos lugares, que estamos celebrando essa graça tão maravilhosa daquele que chamou a gente de seu corpo. Então nós assim fizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou o cálice e falou sobre o sangue dele, né? Então ele chamou para o vinho a celebração do seu sangue. Então ele disse: o meu sangue é o preço da vida de vocês, pago por vocês. Vocês foram resgatados por esse preço. E esse sangue derramado, ele causa esse resgate, esse perdão e essa filiação. O meu sangue corre na vida de vocês. E vocês vão celebrar isso todas as vezes que vocês estiverem juntos, até o dia que ele voltar. E então nós vamos estar finalmente no cumprimento dessa celebração, que é o ato de estar diante de Jesus. Então essa hora é como se nós também estivéssemos e estamos dizendo que esse momento e o momento de estarmos diante de Cristo é a questão de um dia, um momento. Esse dia vai chegar. É o próximo dia. É o próximo dia. O próximo evento. Esse é o último aqui. Esse é o último evento. O próximo evento é estar diante daquele que celebramos agora. Como ele ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, mais uma vez, Senhor, ao teu povo santo foi dado a graça de celebrar, e nós celebramos que há um só corpo em toda a terra, Senhor. Abençoa teu povo para o despertamento cada vez maior e mais claro de ti mesmo, Senhor. De mais nada, nem ninguém, a não ser o Senhor. E nós todos seguindo nessa
maneira que o Senhor nos tem dado seguir. Assim nós fizemos juntos aqui essa celebração, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso, meus irmãos. Bênção. Agora vamos falar tchau. Irmão Edson dando tchau. Tchau, irmão. Irmão João. O irmão Wilson. Irmão Sérgio aqui. Deus abençoe todos. Todo mundo, né? Deus abençoe, queridos. Até mais. Em nome de Jesus. Orem pela viagem amanhã cedo. Amém. Que eu vou voltar para lá, e orem por todos que estaremos indo para cada lugar, né? Sendo bênçãos.